A paz do Senhor a todas vocês. Mais um domingo Deus nos concede, pela sua misericórdia, pela sua graça, nós estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus mais uma vez. Graças a Deus. Quem tem a revista, a lição de número 10, 6 de setembro de 2020, que tem por tema Atravessando a Crise com Perseverança. Olha nós aqui falando de crise mais uma vez, né? Mas o tema, né, a lição de hoje vai ser muito importante, muito boa, sobre o que nós vamos comentar nesses poucos minutos, porque é uma realidade que nós vivemos, né? E desde já eu quero orar com você, juntamente com você, abençoar a sua casa, abençoar seu lar, abençoar a sua família, o seu trabalho, o seu emprego, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero aqui orar nesse momento, eu quero aqui abençoar todas as tuas servas, classe Sária e os que nos ouvem também nesta manhã. Eu quero abençoar a todos, Senhor. Que a tua paz, que a tua graça entra nessa casa, nesse lar agora, Senhor. Que haja união, que haja comunhão, que haja bênção, que haja paz, que haja amor, Senhor. Deus, eu abençoo todos os que nos ouvem nesta manhã, para a honra e a glória do teu nome. Que a tua palavra venha falar ao meu coração, venha falar fortemente ao nosso coração, Senhor Deus, e que possamos tirar grandes proveitos da tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Para nós ganharmos tempo, o texto que eu achei muito interessante aqui, o Salmo 119, versículo 71, ele fala assim, foi-me bom ter-me sido atingido, para que aprendesse os teus estatutos. O que o salmista quer dizer com isso? Foi até bom eu passar pelo que eu passei, a crise que eu passei, a luta que eu passei, para aprender os seus estatutos. Resumindo, muitas vezes nós só prestamos atenção nas coisas de Deus, só nos atentamos para as coisas de Deus com mais amor, com mais profundidade, quando nós estamos passando por alguma crise, alguma dificuldade, alguma necessidade. Mas que não seja dessa forma, né? Que nós venhamos a tentar mais para a palavra de Deus. Não espera a crise chegar. Não espera as situações difíceis chegar. Não espera as adversidades da vida chegar até você para que venha trazer um despertamento e você venha buscar com mais afinco a presença de Deus, a palavra de Deus. De forma nenhuma. Aqui o salmista, ele foi claro, ele não mentiu, né? Foi-me bom ter me sido atingido, para que aprendesse os teus estatutos. Bem? Muito bem, verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar vitória. O texto de referência que não tem revista está no livro de Jó, capítulo 1, verso 8, 9, 10, 11 e 12, que diz assim, E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Lição de número 1, a crise pode chegar a todos. A crise é inevitável. Eu sempre costumo falar a respeito da parábola do homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. A diferença dos dois é o seguinte, as estações do tempo, elas são inevitáveis. O que nós temos que atentar é para estarmos preparados para passar por elas. As estações são inevitáveis, as lutas são inevitáveis, as crises, os problemas da vida, infelizmente, eles são inevitáveis. Nós temos o quê? Que nos preparar, precaver. Como esse preparo? Leitura da palavra, oração, consagração, louvor, cultuar ao Senhor, estudar a palavra de Deus. Tudo isso daí
nós estamos o quê? Nos preparando, enchendo o nosso depósito, equipando o nosso depósito, adquirindo bagagem espiritual, como já dissemos aqui em outra aula, para que quando vier as adversidades da vida, nós estejamos preparados. Quando as estações vierem, nós estejamos preparados. Então a crise pode chegar a todos, né? E quando a crise chega, ela vem sem avisar, sem esconder ninguém. Vem para todos, independente da crença, status, idade, mas nós, como cristãos, em meio às crises, temos que perseverar e ser fortes. E o segredo para a vitória é confiar no nosso Deus. Glória a Deus. Ela é inevitável, vem para todos, independente de quem quer que seja, né? E outra crise, ela não avisa quando vem. Pode ser uma crise familiar e outro tipo de crise, ela não avisa, mas que ela vem. Infelizmente, repito, ela é inevitável. Nós temos que estar preparados para, quando ela vier, bater a nossa porta, nós possamos resistir, né? Então, vamos lá. A lição, o texto 1.1. Existem momentos que Deus nos prova. E há uma pergunta: por que sofre o justo? Como suportar o sofrimento? Tá? Por que sofre o justo? Como suportar o sofrimento? Existem religiões aí fora que ensinam ou pregam, né, anunciam um evangelho barato, né, um evangelho fácil. Se você estiver em Jesus, você vier para a minha igreja, não vai ter problema, não vai ter isso, não vai ter aquilo, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar isso, tal. Não, Senhor. Nós vamos ver agora na palavra de Deus que muitos justos passaram por crises e dificuldades. Muito bem, vamos lá. Diz assim, vinde a mim, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, né, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala assim, e eu vos darei uma vida de bonança, e eu vos darei uma vida sem crise, sem problema, de forma nenhuma, né? Ele não fala isso para ninguém, mas ele fala, eu vos aliviarei. Eu peguei aqui um exemplo interessante lá no livro de Reis, se não me falha a memória, livro de Números, capítulo 21, fala o exemplo das serpentes ardentes no deserto. O povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés e falando, puxa vida, nós estamos num deserto que aqui não tem pão e não tem água. Oxalá estivéssemos no Egito, né? Porque estamos com fome e tal, e começaram a criticar da falta do pão, isso e aquilo. Deus se irou e permitiu que serpentes ardentes picassem picassem muitas pessoas, e muitos que foram picados morreram, né? O povo chegou para Moisés, pecamos contra o Senhor, reconheceram, Moisés, orem por nós. Moisés orou por eles. O que Deus fez? Deus tirou a prova? Não, mas Deus deu o escape, o livramento. Deus falou para Moisés, levanta uma serpente numa haste de metal bem alta, e há de ser que todo aquele que for picado pela serpente, aonde ele estiver, a hora que ele olhar para a serpente de metal, ele será salvo. Então, Deus, em tudo, eu aprendi uma lição importante, já preguei a respeito disso, que o Senhor Deus, Ele não tira de nós a possibilidade de passarmos pela crise, mas Ele nos dá o escape, nos dá a solução, nos dá a vitória sobre ela, né? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, né, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus prometeu-nos aliviar as nossas crises e os nossos problemas, mas não tirá-los, né? Então existem casos e casos que, dependendo de uma crise, acabei, resolvi isso daqui, não vou mais passar por isso, porque são casos, né, separados, casos específicos, né? Mas as nossas lutas, elas são constantes, infelizmente, nós temos que passar por isso, né? Mas aprendemos com isso que, em todas elas, Deus nos dará um escape, uma solução ou um livramento. A lição 1.2. Deus nunca nos abandona. Deus sempre estará conosco, assim como esteve na vida de Jó. Mas precisamos estar sempre nos caminhos e não nos desviarmos e permanecermos firmes, fiel a Ele. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo.
Então, a nossa salvação, ela é um empreendimento que envolve muita assiduidade, perseverança e nunca desistir, nunca abandonar a fé que uma vez nos foi dada, né? O tópico 1.3, um livro que retrata o sofrimento humano. Quando ouvimos falar em crise, vem logo em nossa mente finanças, mas não é só finanças. As crises, elas não vêm somente através das finanças. Existem vários tipos de crise, como por exemplo, crise na saúde, na família, casamento, crise espiritual. Para todo tipo de crise, nós, cristãos, temos que ser assim, como Jó. Precisamos ser fiel, pois o Senhor será conosco. Lá em Josué 1:9 fala, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, e não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde queres que andares. Glória a Deus. Então, o tópico 1, nunca nos abandone o nosso Deus. Ele nunca nos abandone. Quem abandona Deus é nós, é o homem. O homem, existe essas chances, essas probabilidades do homem abandonar Deus, deixar Deus, né, quando a crise vem. Mas aqui nós temos que aprender o seguinte, nunca devemos abandonar a nossa fé, a nossa caminhada. Por quê? Porque Deus nunca nos abandonará, né? Um livro que retrata o sofrimento humano, qual? O livro de Jó, que nos dá um grande exemplo. E agora nós vamos discorrer um pouco aí a respeito disso. A lição número 2, significativos exemplos de fidelidade. Tá? O Senhor nos conhece assim como conhecia Jó, que mesmo vivendo na crise, não abandonou a Deus, e que esse momento tão difícil que estamos passando, possamos mais e mais nos achegarmos a Deus, pois Ele é socorro presente na tribulação. O 2.1, o principal alvo de Satanás é a família. Por que é a família? Porque uma família desestruturada, né, ela é difícil de seguir em frente na caminhada, na fé. Uma família desestruturada é uma sociedade também prejudicada, é uma sociedade que vai haver como podemos dizer, confrontos de ideologia, de vários tipos de coisa. Então, por isso que fala que a família ela é a base da sociedade. Uma família estruturada, uma igreja abençoada. Uma família estruturada, um país, uma nação abençoada, uma nação em paz, uma nação que tem menos índices de criminalidade, menos índice de mortalidade, entendeu? Por quê? Porque tudo começa na família. A família é a primeira escola, a família é a primeira igreja, é em casa que começa os nossos primeiros cultos até chegar na igreja, você entendeu? Então, você estando em paz na família, pode ter certeza que nos outros lugares você terá uma grande chance e possibilidade de ter paz também e de ter harmonia. Então, dentro da família, por isso que Deus criou a família, né? Porque é dentro da família que nós começamos e aprendemos os princípios da vida, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o alvo de Satanás é a família. E ele fala aqui que sabemos que o inimigo luta com todas as forças e armas para que a igreja do Senhor não seja vitoriosa. E um dos principais alvos é a família, pois ele sabe que uma família desestruturada é mais difícil de servir a Deus. Mas Jó mostra que mesmo sendo atingido, sem família, sem saúde, sem bens materiais, ele tinha um Deus forte e poderoso. Não vou falar para você porque eu tenho problema na família, eu não vou mais servir a Deus. Não, é mais difícil, não que não deve. Nós vemos o exemplo de Jó. Jó perdeu a família, perdeu os bens materiais, perdeu tudo que tinha, até a saúde. Mas ele foi vitorioso, ele foi um homem que perseverou em Deus. Ele foi um homem que não abandonou Deus e os propósitos de Deus na vida dele. Embora a mulher dele, instigando ele para ele abandonar o Deus dele, mesmo assim ele foi fiel e venceu. Lição 2.2. Não renuncie à sua integridade. Isso é muito importante. Nas horas das provas e das lutas, você muitas vezes olha para a igreja e você não vê certo irmão aqui, certo ali.
você começa a pensar, o que está acontecendo? Aí você visita ou liga para ele, irmão, está difícil, a luta e tal. Então, quando a crise chega, a primeira coisa que ele faz é abandonar a igreja. Como se a igreja tivesse culpa, como se Deus tivesse culpa, como se o pastor tivesse culpa. E não tem nada a ver. Existem provas e lutas que Deus, às vezes, permite que nós passamos e, às vezes, é colocado na nossa frente. Né? Deus nos prova. Ele tem o direito disso. Né? Ele prova a nossa fé. E isso daí traz benefício para nós mesmos. Porque depois que vencemos a prova, aí nós olhamos para nós mesmos e falamos, puxa vida, olha, realmente eu estou firme na fé. Realmente eu sou um crente. Realmente eu tenho honrado a fé que eu tenho professado. Mas existem provas e lutas que nós mesmos atraímos para nós. Principalmente financeira. Então, não renuncie sua integridade por causa da crise. Vamos ver isso daí. Nos momentos de crise, muitos têm esfriado ou até abandonado sua fé. Abraão viveu a crise quando o Senhor pediu seu filho para o sacrifício. Ele confiou no Senhor e recebeu a vitória. Gênesis capítulo 22. Mas eu quero ir um pouquinho mais além com você. Vocês lembram da história da vinha de Nabote, que está lá em 1 Reis? A vinha de Nabote. Nabote era um homem fiel a Deus. Acabe, quando viu a vinha dele, ele cobiçou a vinha de Nabote. Ele foi lá e falou para Nabote, olha, o rei quer a sua vinha, porque ela é bem cuidada, ela é bem tratada, o rei quer a sua terra, a sua vinha. Quando ele fala vinha, ele queria a possessão dele, né? Nabote mandou dizer, não, jamais abandonarei ou jamais abrirei mão da herança de meu pai, que meu pai me deu. Então ele jamais abriria mão disso daí. E ele foi, e vocês devem conhecer já a história de Nabote, né? Que a esposa de Acabe, ela foi lá e fez a cabeça do marido, e enfim, até que mataram, né? Nabote, tomaram a vinha dele, mas ele não desistiu. Não foi a crise do rei sobre ele, né? A cobiça do rei sobre ele gerou uma crise para Nabote. Puxa vida, e agora? É o rei, é a autoridade que está em cima de mim querendo a minha vinha. Eu não vou abrir mão. Isso gerou uma crise na vida de Nabote. Mas mesmo assim, Nabote não negou a sua herança. Não, é herança do Senhor e não vou abrir mão. Ele morreu, mas ele não abriu mão. Então, aqui fala, não renuncieis à sua integridade por causa das crises. Então, Nabote é um grande exemplo disso daí. Outro que eu quero dizer aqui, que foi ao contrário dele, foi Esaú. Lembra do guisado? Quando Jacó prepara um guisado para seu pai, e Esaú chega da caçada, cansado, com fome, e ele vê um guisado vermelho, bonito ali, e ele fala para Jacó, dá esse guisado para mim. Não, eu fiz para meu pai. Ele falou assim, aí Jacó já vira para ele, aproveita da oportunidade e fala, então, vende para mim a sua primogenitura. Na hora, Esaú nem pensou. Esaú falou para ele, de que me vale a minha primogenitura se eu vou morrer de fome? Daqui. Então ele vendeu a primogenitura dele, ou seja, ele renunciou, abandonou, abriu mão da sua integridade, que no caso era sua primogenitura, por causa de um prato de guisado. Então eu quero que você reflita nessa manhã. O que está te afligindo, o que está apertando a sua alma, a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não desista, não desista, não renuncie à sua fé, não renuncie à sua integridade por causa da situação e da dificuldade que você está passando. Ela chega sem esperar, mas se ela chegou, ela vai sair. Se ela chegou, ela vai embora. Logo, logo. Isso tudo vai acabar. Espere mais um pouquinho de tempo e Deus vai dar vitória a você, assim como Ele deu a Jó, que é um grande exemplo para nós, né? Então, não renuncie à sua integridade. Lição 2:3. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas permanecem em Deus. Nossa vida permanece em Deus. Você precisa saber disso. Você precisa acreditar nisso, que a sua vida ela está nas mãos de Deus e pertence ao Senhor. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal e nos dias da fome se fartarão. Eu lembrei aqui da viúva de Sarepta, né? Lá em 1 Reis. A mulher estava vivendo ali, chega o profeta para ela e fala, olha,
me dá de comer. Ela falou, não tenho nada, só tenho a panela, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer um bolo, meu filho, nós vamos comer e morrer. Né? E ali vocês sabem muito bem da história, vamos atentar muito para isso, mas vocês conhecem, lembram muito bem da história que o profeta falou para ela, vai lá, a farinha da panela nunca faltará e nem o óleo na botija. Então ela fez o bolo para ambos ali, para todos, comeram, fartaram, e a farinha da panela nunca acabou e o óleo da botija nunca acabou. Porque ela sempre viveu daquilo, ela vendia aquele óleo e do óleo ela comprava farinha, do óleo ela e o filho sobreviveram até pelo resto da sua vida pelo poder da palavra de Deus impetrada ao profeta. Então, relembrando aqui a lição, na crise o Senhor continua cuidando dos seus, amém? Glória a Deus. Muito bem. Na próxima, na lição de número 3, servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas, quando são provadas, esquecem que tudo é dado pelo Senhor. O inimigo não tem nenhum poder sobre a criatura de Deus. É muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Difícil é ser fiel no dia mau. E Jó nos ensina que é possível servir a Deus quando tudo nos faltar. Servir a Deus quando tudo está bem é fácil, irmãos, e no dia mau. Meditando nisso daqui, eu lembrei um pouco da minha vida no passado. Quantas dificuldades eu passei, quantas crises eu passei de várias formas, de várias áreas da minha vida. Eu passei. Hoje, graças a Deus, passo crise, problema, passa, mas eu louvo ao Senhor, que hoje, através dos problemas, das crises e dificuldades que eu passei no passado, hoje eu aprendi com elas. Hoje eu consigo ter uma nova visão. Hoje eu tenho uma nova visão, um novo ponto de vista do que eu enfrento hoje, com mais facilidade. Não que as lutas são menos, de forma nenhuma, talvez até mais. Mas as atitudes que nós temos com relação a isso daí para enfrentá-las, elas são mais dirigidas, são mais explícitas agora para mim. Por quê? Porque eu aprendi com as crises lá atrás. Não abandonei o Senhor, porque eu sei que a minha vida ela estava pautada na palavra de Deus. Amém? Muito bem. Para finalizar, nós acabamos de ler aqui que é muito fácil servir ao Senhor quando as coisas estão bem, e na dificuldade nós temos que aprender também a estar na igreja. Quando a crise vier na igreja, quando a crise vier, vai no culto de oração, vai no culto de adoração, de louvor. Eu estou sem crise, pastor. Vai na igreja, vai orar, vai buscar, vai consagrar. Com crise ou sem crise, nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que entender e crer que nós estamos nas mãos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, nosso Deus. Muito bem, a lição 3.2. Aquele que confia no Senhor não recua. Não recua. E a palavra de Deus em Lucas 9,62 ele fala: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Então, aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Isso daí fala, aquele que uma vez aceitou a fé que de bom grado foi dada a cada um de nós pelo Senhor, nós não devemos retroceder. Então Jesus um dia falou: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, será digno de mim. Entendeu? Então nós não podemos abandonar, não podemos recuar. Jó foi recompensado por Deus, pois foi fiel até o fim. Assim como ele, José, também teve dias difíceis na prisão por um falso testemunho, mas foi fiel a Deus e colocou no lugar, e o Senhor o colocou no lugar de honra. Lembra de José? Foi um homem íntegro, um exemplo de vida para nós, José. É um homem íntegro em todos os, como nós podemos dizer, em todos os sentidos da palavra. José foi íntegro, uma pessoa justa, está na palavra de Deus. Ele foi justo, lá em Gênesis 41. Mas ele não passou por crise? Passou, foi caluniado, foi perseguido, mas permaneceu firme na presença de Deus. Chegou o momento, é o que eu disse, a crise vem, mas ela vai embora. A crise veio para José, veio em grandes proporções, mas ela foi embora, ela deixou. E quando a crise vai embora, deixa eu te dar uma palavra, aí tem bênção para você, aí tem vitória para você. No caso de José, quando a crise foi embora, ele tornou-se governador de todo o Egito, entendeu? E você?
Quando a crise for embora, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, persevere, aguenta mais um pouquinho de tempo. 3.3, é preciso ter experiência com Deus, tá? Essas experiências são os depósitos que nós já falamos aqui em aulas passadas, tá? Esses depósitos que nós adquirimos são experiências nas provas, nas lutas, nas dificuldades, que nós não abandonamos ao Senhor, que nós não recuamos, né? Nós vamos aprendendo e daqui a pouco lá na frente você sai desse problema, dessa crise, você olha para trás e você fala, graças a Deus, eu venci mais uma, aprendi com as provas, aprendi com os sofrimentos, né? E você vai adquirindo essas experiências com Deus, né? Todo cristão tem que ter experiência pessoal, experiência própria com Deus. Nunca tenha experiência dos outros para você, viu? Não faça isso. Você tem que ter o seu próprio momento com Deus. Você tem que ter a sua própria experiência especial com Deus. Uma hora vai chegar, né? Então é preciso ter experiência com o Senhor, assim como Jó teve, assim como José teve, assim como Abraão teve, assim como Nabote teve, né? Nós também precisamos ter as nossas experiências com Deus, passar as nossas experiências, né, novas com o Senhor e guardar em nosso coração. Conclusão, diante desse cenário da vida de Jó, o qual passou por essa crise terrível, trazemos para nós um exemplo de fé, confiança e perseverança, pois o mundo está abalado por um vírus invisível que tem ceifado a vida de muitos e trouxe pânico para a humanidade. Mas é preciso entender que o Senhor está no controle e acima de tudo. Amém? E eu pergunto para você, que tipo de crise você passa ou está passando? É a sua? Uma coisa eu tenho certeza e vou repetir novamente. A crise vem, mas uma hora acaba. Uma hora ela vai embora. E é aí que Deus vai te exaltar e Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe você. O tema da lição de hoje, então, foi atravessando a crise com perseverança. Persevera, irmã. Persevera. Ora. Busque ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Se puder ir na igreja, vai. Você será bem recebido. Lá os lugares estão bem organizados, tudo dentro dos conformes, tudo dentro de segurança. Vai servir ao Senhor. Se não pode, está num grupo de risco, fica em casa, mas tira aquele momento para Deus. Tira aquele momento especial para o Senhor. Valorize o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário para salvar você e a mim. Deus abençoe você mais uma vez que nos ouviu nesta manhã. Estejamos juntos, orando, firmes na presença do Senhor e unidos. Tudo vai passar, tudo vai acabar e Deus tem vitória para você. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.